Avançando para a segunda-feira, nós vamos encontrar aqui o título Simplicidade e Sinceridade. E aqui nós vamos, nesta porção, o autor vai considerar os versos 12 a 14, e eu, então, peço que a produção possa colocar esses versos, e eu vou fazer a leitura aqui desses versos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Aqui o apóstolo está falando sobre duas virtudes. Vou buscar aqui a versão. Nesta versão aparece os termos santidade e sinceridade, que é a atualizada e revista no Brasil, segunda edição. Já a nova Almeida atualizada, ela aparece porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade. Então, a nova Almeida traz esse termo simplicidade, a segunda edição Almeida Revista Atualizada traz ainda a santidade. Então, esse termo, creio que ele é, de fato, mais adequado, o termo simplicidade e sinceridade. Então, esse trecho aqui, o autor vai fazer aqui o seu comentário, apresenta a tese, esses versos que acabamos de ler, a tese que Paulo vai desenvolver no restante da sua carta. Ele defende a sua integridade como apóstolo, que havia sido questionada pelos irmãos de Corinto. Julgavam-no vacilante e indeciso, nós vamos compreender melhor isso na lição de amanhã, algo que, segundo pensavam, incompatível com o ministério apostólico. O apóstolo não poderia demonstrar nenhum perfil de vacilação, de temeridade. Mas Paulo enfatiza, ao escrever esta segunda carta, que ele e seus companheiros eles se conduziram diante da igreja de Corinto e dos demais irmãos com a máxima integridade. E agora ele vai definir essas duas palavras. As duas palavras que descrevem a conduta de Paulo e dos seus associados, ele está aqui também defendendo a sua equipe. A primeira, que é a simplicidade, ela vem traduzida do termo grego aplotes, usado para indicar integridade pessoal no falar e no agir. Em resumo, pureza de motivos. Já a sinceridade traduz aqui eilicrineia, que também aponta para integridade e pureza das intenções. Então, são duas palavras que reforçam não só uma conduta correta, mas como motivação correta. E aqui, irmãos, é muito interessante isso. Lá na história do Antigo Testamento, em que Davi ele foi separado, ungido rei, Samuel diz, olha, quando Jessé mostrou todos os seus filhos e ele pensou que o mais velho e o segundo filho poderiam ser reis pelo porte, pela aparência, Samuel diz, olha, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então, só Deus consegue ver as motivações. E nós temos que pedir a Deus que nos dê uma motivação sincera, motivações corretas para agirmos em nome do Senhor. Não basta só agir de forma correta, de forma adequada, conforme os princípios e valores. Nós precisamos pedir que Deus nos dê também um coração disposto a isso. Não apenas uma conformação externa, mas uma conformação interior. Esse é um pedido que devemos fazer a Deus e buscar isso do Senhor. Paulo deixa claro que a sua simplicidade, a sua sinceridade, ou seja, as suas motivações, tinham uma origem. E essa origem era divina, elas eram provenientes de Deus. Paulo afirma que esses traços haviam sido concedidos a ele, dados a ele por Deus, por meio da graça divina. Todos esses aspectos estão no verso 12. Irmãos, nós precisamos também da presença da graça divina, que é a sua misericórdia perdoadora, transformadora, para que nós possamos, só por isso, só essa é a fonte correta de produzir em nós
uma motivação correta, uma motivação que esteja em harmonia com as nossas ações. Os opositores de Paulo, e sempre havia gente distorcendo o que Paulo falava, como havia outras pessoas que tumultuavam o ambiente, ensinando outras coisas que Paulo não havia ensinado, levando os irmãos a observarem práticas específicas dos judeus que a convenção apostólica lá de Atos 15 já havia liberado, mas o apóstolo garantiu que suas intenções eram corretas, eram transparentes, eram compreensíveis, e ele tinha plena certeza de que a retidão das suas palavras, a intenção das suas ações, elas deviam ser respeitadas. E aqui Paulo faz uma observação. Eu mencionei na lição anterior que Pedro dá um testemunho de que as palavras de Paulo eram difíceis de entender. E, de fato, a forma como Paulo escreve é uma forma douta, culta, e esses versos aqui, o 13 e o 14, nos ajudam a entender que aqueles 18 meses que Paulo permaneceu com eles, Paulo trabalhou vários assuntos e ampliou esses comentários, e agora, ao escrever, embora para nós pareça um tanto complexo e difícil, mas para aquela comunidade que havia estado com Paulo por 18 meses, para eles era naturalmente compreensível as coisas que o apóstolo estava escrevendo, e ele diz assim: espero que vocês tenham plena compreensão, como vocês também já nos compreenderam quando eu estive aí. E ele fala então de que tanto a igreja era glória para ele, como ele também era uma glória para a igreja. Irmãos, e aqui fica, a lição vai terminando aqui na parte da segunda-feira, dizendo, irmãos, que nós precisamos trabalhar para que as motivações do nosso coração e as nossas ações sejam um bloco indivisível. Irmãos, que Deus nos dê esta graça, que Deus nos dê esta bênção, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.